Fala, minha galera esperta, Leanderson Lima na área. Vamos falar de Amazonas Futebol Clube. Vamos falar dessa vitória da Onça Pintada por 2-1 em cima da Ponte Preta. Um resultado aí que devolve, de certa forma, né, aquela derrota, aquela goleada que a Onça Pintada sofreu no primeiro turno da competição. Separei aqui alguns dados interessantes para a gente falar sobre esse jogo, sobre a campanha da Onça Pintada, mas antes, roda nossa vinheta. Galera do imenso Brasil varonil, seja bem-vindo aqui ao meu canal e não esquece de fazer a inscrição, cara, é muito fácil, você aperta o botãozinho aí, se inscrever, você já está embarcado na nossa nave. Aperta o sininho de notificação, porque aí você vai ser sempre avisado dos novos conteúdos. Compartilha esse vídeo e também deixa o seu comentário, porque a tua opinião sempre é muito importante. E lembrando que este canal é um canal que fala especificamente sobre o futebol do estado do Amazonas. Então, se você quer receber conteúdos interessantes sobre isso, é só vir aqui e embarcar na nossa nave. Pois é, pessoal, vamos falar desse jogo aí entre Amazonas e Ponte Preta, que deu aí a segunda vitória consecutiva da Onça Pintada no Campeonato Brasileiro da Série B. Cara, e isso, assim, olha só, foram necessárias 22 rodadas, ou seja, 22 jogos, para que o Amazonas conseguisse duas vitórias consecutivas. Cara, isso para mim só mostra o seguinte, né? O nível alto que é essa competição, o tamanho da encrenca que o Amazonas tem esse ano, no seu ano de estreia nesta divisão, né? E ele conquista essas duas vitórias consecutivas jogando em casa, né? O primeiro jogo foi contra o CRB e agora foi esse contra a Ponte Preta. Então, pô, o próximo jogo vai ser fora de casa, vai ser contra o Santos. E aquela coisa, né, bicho? Pô, o Amazonas, como a sua torcida bem sabe, ele gosta desse tipo de jogo, ele gosta de jogo grande. Inclusive foi contra o Santos que ele conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, sabe? Um jogo aí que, naquela altura do campeonato, ninguém esperava que essa vitória viesse logo em cima do Santos, mas foi o que aconteceu, foi na Arena da Amazônia, porque o Amazonas gosta de jogo grande e quem sabe agora, por que não dizer, né? A gente não pode sonhar com essa trinca aí de resultados positivos, aí conquistando uma vitória na Vila Belmiro. Bom, o pessoal vai dizer, né? Sonhar não custa nada, mas nesse caso, né, não custa mesmo e nunca é demais lembrar que o Amazonas venceu o Santos nessa competição, né? Cara, outro destaque aqui importante, né? O Luan Silva voltou a marcar de novo, né? Participou aí, fez o 5º gol dele e desponta aí como artilheiro do Amazonas na Série B. E essa história do Luan, essa virada de jogo do Luan, é uma coisa muito bacana da gente lembrar aqui, porque é o seguinte, né, cara? Como é o futebol? O Luan era o cara do time, do ataque do time, até que o Sassá chega e se torna, no ano passado, né, o artilheiro, a referência, o principal jogador do clube, né, estrela do campeonato, um dos artífices do título do Campeonato Brasileiro da Série C. E nesse intervalo de tempo, aí o Luan acabou sendo emprestado, né, foi jogar na Macedônia, e ele volta, cara, completamente, assim, modificado, num momento muito bom de carreira, né? Acho que esse empréstimo dele lá para a Macedônia fez um bem muito grande. Mas só mostra essa curiosidade do futebol e aquele chavão, aquele lugar comum que muita gente fala, mas é verdade, gente. Futebol é momento. Naquele momento passado, ele foi para o banco, ele não conseguiu se sobressair, foi emprestado, volta agora e faz o quê? Coloca o Sassá no banco, porque ele está jogando, está marcando em todos os jogos, então aquela coisa muito difícil para o Sassá tirar a titularidade do Luan nesse momento, dado que o Luan está entregando. E essa é a magia do futebol, né, cara? Ele é momento, fato, é lugar comum dizer isso, sim, mas é momento. E o momento agora é do Luan.
E quem também, falando no ataque, né, quem também voltou a marcar um gol foi o Matheus Serafim, né, aí marcou contra a Ponte Preta. E olha uns dados interessantes aqui do Matheus Serafim, né? O último gol que ele marcou, né, foi no dia 17 de maio deste ano, na partida contra o Paysandu, jogo que terminou empatado na Arena da Amazônia, ainda válido pelo primeiro turno do campeonato. Eu fui fazer as contas aqui, pessoal. Olha só, o Matheus estava sem marcar gols há 95 dias. Olha o tamanho do jejum aí do Matheus Serafim, que equivale aí a 13 semanas e um pouco mais de 3 meses. Finalmente, esse jejum aí para o Matheus acabou. Que bom que ele possa fazer mais gols e mais do que isso, né? Que é uma coisa que eu cobro bastante aqui, é que ele possa servir também os seus companheiros, ser um garçom nesse time, já que ele tem muita qualidade no 1 contra 1, né? Ele costuma chegar bem, só que às vezes, né, já fiz essa crítica aqui no canal, acho que o Matheus às vezes prende demais a bola, demora muito para passar a bola e deixar o companheiro ali numa condição melhorzinha. Mas eu espero que é aquela coisa, né? Quando a coisa vai fluindo, né? Tudo vai dando certo. O Luan artilheiro, o Matheus voltou a fazer gol. Então, espero que agora o Amazonas entre nessa fase boa aí. Aquela fase que a gente conhece, que quando a bola bate até na canela, ela entra. Né? Então, parabéns aí pro Matheus Serafim. Você sabe que eu sou pentelho aqui, critico ele pra caramba. Mas eu acho que ele fez aí uma grande partida. Espero que ele possa marcar mais gols. Vamos falar do Lacerda agora, pessoal, né? Segundo o Lacerda, ele disse aqui na coletiva da Onça Pintada que agora, sim, o time está jogando do jeito que ele gosta, né? Isso é muito bom, né? E uma coisa que o Lacerda também falou, né? Que foi essa coisa de manter o pé no chão, que o Amazonas precisa continuar mantendo o pé no chão, porque é aquela história, o time chegou a 30 pontos, equivale aí a 47% de aproveitamento, e ali pela primeira vez, ali de uma forma bem mais clara, ele fala, sim, eu não me lembro se ele falou isso outra vez, mas eu tenho quase certeza que não, né? Que o primeiro momento é esse, é livrar do rebaixamento, né? Atingir aquela pontuação, que sempre ali oscila entre 44 e 45, então faltam 17 jogos, e o time precisa de mais 15 pontos para garantir-se matematicamente na divisão. E eu acho que assim é totalmente, sabe, possível conseguir isso de uma forma tranquila, o que é muito bom, né? A gente não tá com perrengue aí de queda. É claro que o Lacerda falou, né, que depois disso aí, né, o que vier para frente ali, se você tá no G4, se tá no G10 ali, tá brigando, sabe, é importante também. Mas nesse primeiro momento eu tô com o Lacerda, já estava com ele antes dele falar isso, de que a primeira missão, o primeiro trabalho de Hércules do Amazonas é se manter na divisão. O que vier depois disso, aí tá ótimo, tá jóia. E como diz, é bênção, né? Como dizem os nossos companheiros aí evangélicos, né? Bom, o Lacerda também falou, né, na coletiva, que espera encher a Arena da Amazônia, né? O time mudou de casa recentemente, como vocês devem estar acompanhando. Estava jogando, fazendo suas partidas nos Amit, mas o treinador reclamou muito das condições do gramado. E aí o time voltou a jogar na Arena da Amazônia, onde tem um gramadinho melhor. E levando em consideração agora que só tem o Amazonas vivo nesse segundo semestre do futebol brasileiro, porque na Série D a gente teve o Manauara eliminado e teve também o Manaus eliminado. Então, eu acho que dá agora para fazer um tratamentozinho bacana ali no Carlos Amit, né, de forma a deixar o gramado bom e só voltar para lá quando o gramado estiver bacana. Enquanto isso, vai jogando na Arena da Amazônia, gente, porque é o nosso estádio de Copa, né? Tem muita qualidade ali para você fazer uma grande partida. E ainda falando sobre jogar em casa, né, o próximo jogo, como eu falei para vocês, vai ser contra o Santos, vai ser na Vila Belmiro, mas o Amazonas volta a jogar em casa contra o Ceará no dia 1º de setembro. Eu provavelmente não vou estar em Manaus nesse dia, né? Vou estar fazendo uma viagem aí a trabalho, mas onde eu estiver eu vou estar acompanhando. E eu espero aí que a torcida, como pediu o Lacerda, né, que a torcida marque presença nesse jogo. E eu vou te falar uma coisa, cara, aqui sobre essa coisa de encher ou não a Arena da Amazônia, né?
que o Lacerda até citou o exemplo da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série C, né, onde a torcida foi em peso prestigiar o Amazonas. Tem uma coisa assim que, assim, não adianta a gente se iludir com relação à torcida aqui amazonense. Eu acho que a gente tem uns perfis aqui de torcedores que são bem fáceis da gente mapear, né? Que torcedores são esses, né? Então, principalmente a gente precisa analisar isso, levando em conta que o Amazonas é um time novo, é um time que, pô, tem 5 anos, ainda está fazendo toda a sua história. Então não tem aquela galera, por exemplo, aquela coisa que acontece com os times tradicionais daqui, que é você ter uma família inteira torcendo há 2, 3 gerações por aquele mesmo time. Então aquela coisa de levar de pai para filho, toda essa história familiar, sentimental do Amazonas está começando agora, entendeu? Então a gente, não adianta que para pensar em ter muita torcida, é preciso que o time esteja vencendo, sabe? Aqui, principalmente em Manaus, é assim que funciona. Então, por exemplo, pode esperar que se o Amazonas vai para Vila Belmiro e consegue uma vitória lá do Santos, vamos dizer aqui hipoteticamente, vai ser a 3ª vitória consecutiva, a gente vai ter um público muito grande na Arena da Amazônia no jogo contra o Ceará. E aí, falando do perfil, né, antes que eu me perca aqui na história, né, o perfil dos torcedores amazonenses, né, que é assim: você tem aquele torcedor raiz, né? Torcedor roots, que é aquele cara que ali ele gosta de futebol amazonense, essencialmente ele gosta do negócio. É como se fosse aquele apreciador de vinho, aquele cara que sai de casa ali para experimentar um bom vinho, porque ele sabe, né, já acompanhou grandes momentos do nosso futebol. E aí ele vai ali porque vai para o jogo, por exemplo, do Amazonas. Ele não necessariamente torce pelo Amazonas, às vezes ele pode torcer por outro clube, um dos tradicionais, por exemplo. Mas como ele é um apreciador de bons momentos, ele vai lá e experimenta esse bom momento. Então ele vai marcar presença ali com o Amazonas, né? Aí a gente tem aí os outros perfis também, né? Tem esse torcedor novato, que é aquele cara que é o garotão que está começando a conhecer o futebol agora, mas ele gosta de futebol, né? Ele já acompanha futebol, de repente torcia por times de fora do estado, e aí quando começa um time daqui se destacar, ele vai por curiosidade também para assistir, porque ele gosta de futebol. Aí tem o modinha também, que esse é muito famoso nos círculos do futebol amazonense, que é aquele cara que na realidade ele conhece bem pouco do futebol amazonense, não tem o hábito de ir para os jogos, né, com frequência. Se você perguntar alguma coisa de campeonato amazonense, ele não vai saber responder. Porém, é aquela coisa, ele quer estar na hype, ele quer estar no momento. Então, se o time estiver indo bem, sabe, se o Amazonas começar a deslanchar, como ele está começando agora, e virar o assunto do momento, esse cara ele vai para o estádio porque ele quer fazer uma selfie, ele quer marcar, ali ele quer dizer para a galera que ele está na hype, entendeu? Que ele está vivendo aquele momento. Esse aí, na primeira lapada que o time levar, ele vai embora do estádio e não aparece, só volta a aparecer de novo quando o time ficar bem. E aí, por último, a gente tem o perfil do hooligan, né? Que é aquele, né, tirando a parte de hooligan que remete à violência, não é isso que eu estou falando, né? Mas é aquele hooligan que ele é o cara que não quer saber de outro assunto que não seja o time dele. Tem esse perfil, é um perfil menor que em Manaus, né? Mas a gente tem sim essa figura do cara que ele diz assim: olha, eu não torço pelo futebol amazonense, eu torço pelo meu time e acabou-se. E, cara, cada um com o seu cada um. Eu sempre... Quem me conhece aí desde os tempos de jornal impresso, de televisão, eu sempre prezei o seguinte, cara: a liberdade que cada indivíduo tem que ter de curtir o futebol do seu jeito, né? Eu não sou aquela figura, sabe, de caga-regra. Eu odeio gente caga-regra, sabe? As pessoas que, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque não sei o quê. Eu acho o seguinte, cara: liberdade para dentro da cabeça, como já diria o Nat Roots. Faz o que quiseres, há de ser tudo da lei, como diria Raul Seixas, entendeu? Viva a sua vida, não ligue para os outros. Curta o seu momento. Mas, em se tratando da necessidade que o Amazonas tem que ter de ter torcida, né, no estádio, porque torcida ajuda a impulsionar o time, ajuda a repor um pouquinho do caixa, porque passa longe
Para quem não conhece futebol a fundo, a renda, por exemplo, desses jogos aí passa longe das despesas que o clube tem. Então é importante que esteja entrando um dinheiro ali de ingresso para que as contas possam ficar ali pelo menos menos no vermelho em termos de ingresso. Então é importante que o time continue vencendo, porque aí nem que seja para levar todo esse caldeirão de gente aí que eu falei para vocês, do perfil de cada um dos torcedores, para que a gente possa ter essa galera no estádio prestigiando o futebol, fazendo uma fotografia bonita, né, de um público legal no estádio. Isso é uma coisa que, sabe, é muito bacana da gente ver. Por exemplo, quando o time estava jogando no Zamit, que é um pouquinho menor, né, aliás, bem menor do que a Arena da Amazônia, mas oferecia uma fotografia muito legal de público, né? Então, que a gente possa repetir isso também na Arena da Amazônia. Galera, estou muito feliz pelo Amazonas. Espero que essa evolução continue, que o time continue crescendo na competição, porque, assim, a gente aqui pega no pé mesmo, a gente critica, porque é o trabalho, sabe? Eu não sou... Esse canal aqui, é muito importante que a gente diga o seguinte, esse canal não é um canal de clube, sabe? De torcedor, aquela coisa. Eu torço pelo futebol amazonense, mas o meu trabalho aqui é jornalístico, sabe? É falar o que tem que ser dito, puxar a orelha quando tem que puxar, criticar, sabe? Isso aqui não é aquela coisa de influencer, de torcida organizada, não. Então, a gente faz essa linha, vai continuar fazendo essa linha, e quem quiser, cara, embarca aqui com a gente, porque aqui, como eu sempre digo, o futebol não para.